Pode escrever isso que eu tô falando. O Corinthians vai pra final da Copa do Brasil juntamente com o Vasco. O Vasco e o Corinthians vai pra final. O Atlético não passa do Vasco em São Januário. Não passa. Estamos de volta para mais um giro, um super giro de tudo que está rolando no nosso gigantesco, o legítimo clube do povo, o Vasco da Gama. Sim, queria eu vir hoje trazer nessa terça-feira só assuntos, temas sobre o cenário, né, futebolístico. Infelizmente o Vasco vira páginas de polícia, né, mediante aí a esse áudio que vazou, não que vazou, né, esse áudio que está rodando nas redes midiáticas. Assim, eu por vezes venho falando sobre o país, sobre toda essa corrupção que engloba na área política, na área futebolística, né, Brasília, CBF, a gente vê tantos esquemas aí agora com essa CPI aí, veio esse rapaz aí trazendo tantas verdades que já sabíamos, mas alguém para confirmar que há um investimento, que há pessoas que investem em manipulações. E eu sempre cito, quando o Vasco não precisa que lute contra o Vasco, porque essa situação que estava ocorrendo aí, sobre esse áudio vazado dessa mulher, sabe, é complicado, porque assim, é uma situação que o Vasco está prejudicando o próprio Vasco. A gente vai defender sempre aqui, ó. E aí, como é que a gente defende? Se você está dentro de casa, está sendo tomado de assalto. Sabe, é uma situação bem chata, uma situação que me entristece quando cito a vergonha de residir em um país tão corrupto. São por motivos como estes. A gente vê corrupção em Brasília, numa eleição presidencial. A gente vê esquemas nas eleições municipais. A gente vê esquemas nas eleições estaduais. Nós vemos esquemas nas eleições de clubes. Cito o meu Vasco, como foi tomado de assalto o poder. E por que estou tentando trazer essa cadeia? Porque por causa dessa situação que nos foi tomado de assalto desde a época do Leviciano, essa cadeia de apoio que teve o Jorge Salgado, hoje o presidente se omite. Sabe, o ponto do equilíbrio entre a gestão que ele está fazendo e nessa transformação dentro de campo, mas que a gente vê e identifica, sabe, é muita anomalia. Aí, se tem uma situação dessa, são os sócios estatutários. Eu não vou me estender nesse assunto, não. Sabe, que eu queria trazer só a mesma coisa de dentro de campo. Os sócios estatutários, foi aberto o link, aí foi aberto os ingressos, passou-se pouco tempo, caiu, né? Caiu. O sistema caiu. Aí há informações meio acambistas, que eles recebem links de 6 ingressos, que corroboram com o áudio da mulher, falando que ela tem 6 ingressos, sabe? Porque, enfim, gente, é uma situação assim, muito deprimente ao qual vivemos. É chato demais. Assim, o Vasco luta contra o próprio Vasco, já vem citando isso há tempos. O Vasco luta contra a CBF, contra o STJD, contra os seus próprios jogadores. Só nos resta nós, torcida, que amamos incondicionalmente o time, que amamos, defendemos a bandeira, sabe? É uma situação complicadíssima. Aí o ingresso para o torcedor vascaíno me sai a R$600. Aí o ingresso para o torcedor atleticano a R$186. O famoso nariz de palhaço. Que gestão é essa? Que administração é essa? Qual é a valentia que você traz para o clube? O Vasco teve em Minas, na Arena MRV, torcida reduzida. O percentual não pôde, alegando que o estádio estava ainda, não podia colocar sua capacidade total. O Vasco tinha direito, então, de trazer 1.000 torcedores aos atleticanos. 1.000 torcedores. Será que vai ser feito isso? O Vasco teve pelo percentual do jogo de ida. Sabe, a gestão, o jeito que você gere, o jeito que você administra a sua organização, mostra a potência que você é. Você vai conseguir chegar a lugares que gestões normais ou gestões ruins não chegarão. Sabe, é muito triste, eu estou decepcionado. Esta é a palavra, não é por causa não é por causa que está dentro do clube essa situação. Sabe, mas a gente vai esperar tudo isso, nós vamos esperar, não vamos deixar isso afetar o nosso ânimo, não vamos deixar com que isso nos entristeçam ao ponto de abrir mão. Porque somos a resistência, a torcida é a resistência do próprio Vasco. Entidade, não. Gestores, péssimos gestores, que estão há anos levando milhões e milhões, sabe? Vamos lá, vamos ver essa chavinha aí, ó.
vamos virar essa chavinha, falar de futebol, um pouco de futebol. E assim, é deprimente tudo isso que acontece. A volta do nosso pulmão, do nosso motorzinho, do famoso The Box, Paulinho de Paula. Fica aí. É isso aí, minha gente. É isso aí. Paulinho de Paula voltou. Obviamente, não para reestrear nesse jogo de final de semana, nem no jogo do meio da semana, mas sim para a sequência da competição. Ele se machuca, acho que no jogo contra o Bangu, e um jogo que eu acho que o Jair foi expulso, né? Mané Garrincha. E depois disso, né, o Jair se machucou, só que o Paulinho de Paula ele teve um desequilíbrio muscular, por isso que ele demorou um pouco mais de tempo. Mas o Vasco ganha para a sequência da temporada, o final dela, na reta final do Campeonato Brasileiro, 3 peças importantes. Adson, também retorna em novembro, Paulinho e o Jair, que já pode fazer suas minutagens no próximo jogo contra o São Paulo. Então, assim, é bem legal, bem interessante ver esses jogadores, porque são jogadores, sabe, que condicionam uma jogabilidade ao qual nós queremos. Porque o Jair pode jogar de primeiro, segundo volante, o Paulinho joga de um segundo volante, mas tem muita força, muita vitalidade de ir ao ataque, defender, roubar muitas bolas. E o Jair consegue organizar o time dali de trás. Pelo conceito do Paiva, como ele gosta de trazer ali o esforço na linha dos 2 zagueiros e fazer a construção de jogo, o Jair exerce isso com bastante efetividade e muita experiência. Que o Jair é um jogador que ganhou muitos títulos pelo Atlético Mineiro, antes disso fez uma bela temporada pelo Sport de Recife, e no Vasco, quando ele estava começando a engrenar, começando a jogar, até mesmo como primeiro volante, houve essa contusão. Então a conta foi contra os mulambos, né? Então agora é esperar e vermos esse meio campo no esquema, vamos colocar no esquema do técnico, que vamos colocar três volantes. Jair, primeiro volante, Paulinho de Paula, segundo volante. Felipe Coutinho, homem de criação, Adson voltando pelo lado direito, e o lado esquerdo ficaria o Emerson Rodrigues, talvez o Emerson Rodrigues mesmo vai ficar, porque já que o David está de fora, e o Verratti. Só que a diferença, quem viu e enxergou o futebol que o Adson jogava, mais se aproxima do futebol que o Felipe Coutinho gosta, que o Adson é um jogador de fazer triangulações, sabe? Então, assim, é algo assim que enche-nos de esperança para que tenhamos um futebol mais vistoso, para que tenhamos um time que trate melhor a bola, um time que converse com ela, chame ela de amiga, né? Não fica aquela situação numa mesma jogada, pegar a bola, trazer para o lado esquerdo, para o Pitão fazer o cruzamento, ou então levar ela para um contra-ataque ou PH, sabe? Então, assim, vai fazendo com que a gente tenha um time melhor para a temporada final, talvez por uma final de Copa do Brasil, porque sim, eles voltando, né, na final da Copa do Brasil, talvez estejam todos à disposição. É algo que enriquece demais o time, enriquece demais o elenco, enriquece demais o futebol, fortalece o grupo, faz com que cheguemos fortes, com muitas, mas que dobra as possibilidades de título, seja ela contra o Corinthians, como citou o narrador da TV Bandeirantes, ou seja ela contra o time da mídia. Enfim, falando em final, falando em Copa do Brasil, o Vasco, a gente tá na cabeça, não tem como falar de outra coisa que não seja esse jogo. As prováveis escalações de Vasco e do Vasco em si para essa semifinal. Será que o Vasco vai continuar fazendo um tripé de meio campo? Hugo Moura, Esforça, Felipe Coutinho? A ponta ele coloca o Maxime, ou ele leva o PH, ou volta com o Ryan, e na ponta direita o Emerson Rivaldo com o Verratti de centroavante. Será que esse meio campo vai ter essa força para pressionar o Atlético? Assim, ou será que ele vem e muda tudo e coloca
Payet e Felipe Coutinho junto com o Verratti e o Emerson Rivaldo, ou o Ryan? Será quem recompõe melhor? Ou o próprio Puma? São situações que a gente só vai identificar no dia do jogo. Mas eu queria que você deixasse aqui seu comentário. Qual seria a escalação melhor? Um esquema 4-4-2, trazendo o Felipe Coutinho para flutuar, porque não adianta a gente querer falar para trazer o Payet para jogar de um 10 clássico. Ele não gosta de jogar de 10, ele cai para ponta. Ou então os dois fazer essa função. Ora um cai para a ponta, ora um cai para um cai para o meio. Deixa o Emerson Rivaldo em algum dos corredores, porque o Vasco teve sim um tempo para treinar. E não adianta o Vasco vir com o mesmo estilo de jogo, tentando levar a bola para o fundo, para cruzar a bola para a área, para o Verratti. Isso tem que ser lances em ocasiões que haja um espaço. O time tem essa raiz, tem essa identidade de chegar ao fundo e cruzar, principalmente pelo lado esquerdo. Só que, se vai ter só essa jogada numa semifinal, é muito pouco para você chegar a uma final. É pouquíssimo. Sabe? É você limitar demais as suas chances. Você precisa aumentar seu leque. Você precisa chegar assim a demonstrar o Vasco uma variedade de jogada. E teve essa data FIFA. Que o Vasco dava para treinar. Treinar talvez um esquema mais defensivo, com laterais, não Puma, voltar com o PH, trazer o Vitor Luiz, que faz uma marcação mais forte, ficaria em cima do Hulk, certo? O João Vitor e o Maicon na zaga, pelo amor de Deus, João Vitor e Maicon na zaga. O Maicon erra, mas assim, se ele tiver com pessoas que se posicione melhor, eu acho que ganha muito, né, numa jogada aérea, enfim, que o Paiva esteja treinando situações de jogo, mas vai tirar o Lucas Piton, seria uma alternativa. Dentro de casa o Piton é muito forte, e para aproveitar essa força do calor, impulsão da torcida, é necessário ter um time mais ofensivo. Mas para mim, não, ao meu ponto de vista, ter um time ofensivo com Payet e Felipe Coutinho e Piton, ainda mais que ambos jogam, o Felipe Coutinho e o Payet, pelo lado, puxam sempre para o lado esquerdo, do lado do Lucas Piton, quem volta para marcar? Talvez por isso, uma linha de meio campo, abrir o Felipe Coutinho, empurrar o Payet para o meio, fazer flutuar no meio campo, achar passe na transição do PH, o Vitor Luiz ir na boa, que é um jogador experiente, ir na boa, tem um bom cruzamento, não tem aquela técnica toda, não é um jogador muito habilidoso, mas marca muito melhor. O seu diferencial é a marcação. Então, para se ter um time mais ofensivo à frente, precisa ter uma recomposição, precisa ter um setor defensivo com mais força. E o Vitor Luiz te condiciona a isso, que potencializa também o Michael, potencializa também o João Vitor, que também tem suas ultrapassagens. Porque se jogar, no meu ponto de vista, com o esquema de 3 volantes e deixar aberto o meio campo, o Atlético vai dominar com essa linha de 5. Que joga com 3 zagueiros, preenche o meio campo com 5, o Hulk e o Paulinho à frente. Então assim, a gente precisa ter esse equilíbrio para que não adianta jogar num desespero, querendo ir numa abafa, porque do outro lado há um time muito competente, um time com jogadores que decidem partidas. O Chaves Scarpa, Paulinho, Hulk, estou aqui babando, querendo, não, vou falar do Vasco, só que precisamos entender que é uma semifinal. E ninguém chega numa semifinal por acaso, por sorte, por acaso. Como estão dizendo muitos, ou diziam, que agora está mudando um pouco o conceito, o discurso, sabe, que é improvável o Vasco chegar, é impossível. Eu ouvi o Capelano dizer que é impossível o Atlético não passar do Vasco. E o Vasco passou. E agora teve um abençoado aí que é impossível o Vasco. Beleza. Já diz a vinheta. Futebol é jogado. Não é de boca. Entendeu? Não é locutor. Então, filhão, dentro de campo, com humildade, respeito ao adversário e imposição, entendendo o tamanho da sua camisa e jogando por honra a si. Em primeiro lugar, honra as pessoas que vocês são, os homens que vocês são, quando chegar em casa, saber que você deu o seu melhor, independente do resultado, se vier ou não, faz parte. Futebol tem disso, mas pode ganhar, mas pode empatar, ou infelizmente sair frustrado com uma derrota, o Atlético jogando um contra-ataque. Então, assim, a missão desses dias de pausa é que o Vasco ele faça algo que surpreenda. Então, isso cabe hoje ao treinador Rafael Paiva, mudar um esquema tático, ou então dentro do jogo fazer variações táticas que confundam o Atlético Mineiro. Porque o Vasco sempre inicia muito bem. O Vasco iniciou muito bem contra o Flamengo, até os 10 minutos. Conseguiu 3, 4 escanteios. O Vasco iniciou muito bem contra o Palmeiras. Ficou um jogo amarrado, mas até a entregada do Ryan, infelizmente. O Vasco iniciou contra o Atlético Paranaense. O jogo no Rio, os jogos no Rio. O Vasco inicia os jogos muito bem. Porém, como vai passando o tempo da partida, o Vasco iniciou muito bem contra o Cruzeiro. Sabe? Porém, nesse desenrolar da partida, o Vasco vai cedendo a pressão do adversário, que é até normal. O time não vai conseguir ficar 100% dominando o jogo, nem o time do mundo hoje consegue. Até o City do Guardiola hoje está sendo surpreendido. Então, assim, a gente vai ver lá atrás o time do Barcelona veio caindo, depois do time aí da Gávea com o Jorge Jesus, veio jogando muito bem, depois foi conseguindo se entender o conceito do futebol dele, foi caindo também, aí, apesar que ele ter ganho em quase todos os títulos possíveis, né, infelizmente, mas faz parte. Mas
precisamos entender que essa situação, que o Paiva é obrigação sua hoje, porque você é o treinador do Vasco da Gama, o gigantesco, o legítimo clube do povo. Então você precisa encontrar um cenário melhor dentro do Vasco. Se não consegue encontrar, você não é capacitado para estar. Então, para você estar, você precisa elevar, dessa vez, mais. Elevar, fazer com que venha uma surpresa, mais uma vez, um resultado positivo, como foi contra o São Paulo. Estamos aqui, sedentos, ansiosos, esperançosos, esperando por esse dia. Vai chegar Natal, vai chegar janeiro, mas não chega o raio da data do jogo. Mas, fazer o quê, né? A gente estamos aqui para torcer, para falar. Para dentro hoje, a hashtag, senhor Pedrinho. Esse contrato que não foi aberto, não tem bobo. Contrato não foi aberto, é igualdade de hashtag no futebol? Vai para dentro do Vasco hoje. Contrato, o que era preciso ser aberto não foi exposto. Não foi exposto. Agora teve essa situação aí, de dentro do clube. E você é o carro-chefe, você que gera tudo isso, você que organiza. Então, parte de você. Alô, a bateria tá acabando, é a saideira. Então, hashtag igualdade de futebol. Vamos lá, filhão. Façam coisas melhores. Se posicione. Ajam na transparência. Respeitem o torcedor, os sócios que pagam tudo sempre certinho e chega agora, não tem a possibilidade de comprar o ingresso de uma maneira justa. Tem que pegar e comprar de um preço superfaturado. E vai chicotar normal. Mas isso não é ser Vasco. Isso não é o clube que ficou de fora de competições por não aceitar o poder, querer falar que não poderia jogar negros, operários. Esse não é o Vasco. O Vasco é o time da inclusão. O Vasco é o time do povo. O Vasco é o time que respeita. Então, por favor, eu te peço, pedimos os canais que se posicionaram contra esse movimento, tragam uma transparência, respeitem o torcedor. Porque antes de você ser presidente, você é um torcedor. Você é Vasco.